A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ronaldo, tenho 50 anos hoje e já faz mais ou menos uns 30 anos que sou um ancião. Comecei bem novo no meu primeiro casamento. Quero agradecer ao canal pela oportunidade de contar o meu testemunho. Foi muito difícil para mim aquela época. Foi muito difícil tudo que eu passei, as perdas que eu tive, que nunca mais voltaram. Mas mesmo com tanta dor, Deus sempre esteve fiel ao meu lado. Eu nasci em um lar cristão, meus irmãos. Meus pais criaram eu e os meus irmãos na graça. Desde que eu me lembro por gente, quando eu ainda era pequeno, meus pais já ensinavam os valores cristãos dentro de casa, com muita firmeza, muita oração e exemplo de vida. Era um lar simples, mas cheio da presença de Deus. Lá em casa éramos em 3 irmãos, todos homens. Eu era do meio. O mais velho se chamava Carlos e o caçula era o Ronildo. Cada um de nós, desde pequeno, foi sendo ensinado a amar as coisas de Deus. Nossa infância foi cercada de zelo, disciplina e muita reverência pelas coisas espirituais. Não era permitido brincar durante os cultos, nem mesmo em casa quando o culto da comum estava acontecendo. A gente respeitava o horário da oração e aprendia que ali, naquele momento, o céu descia. Meus irmãos, nossa família foi abençoada com muitos dons de Deus. O Carlos, meu irmão mais velho, foi o primeiro a ser batizado. Ele tinha o dom das línguas. Desde muito novo, durante as orações em casa ou nos cultos de jovens e menores, ele era tomado por uma virtude que impressionava até os mais velhos. Muitos anciãos da época diziam que o menino era diferente, e realmente era. A vida dele com Deus sempre foi muito íntima. Já o Ronildo, o mais novo, desde pequeno demonstrava uma sensibilidade musical fora do comum. Ele tinha o dom do ouvido absoluto. Ouvia uma vez só e já sabia o tom exato. Aos 12 anos já tocava 2 instrumentos e ajudava outros irmãos a afinar. Hoje, ele é quem comanda a orquestra da nossa comum e ainda dá aula para as crianças aos sábados. É um servo fiel e muito respeitado. E eu, meus irmãos, desde muito novo, cooperador da nossa comum, descobri o meu dom da palavra. Eu sentia que Deus falava através de mim e isso acontecia muito dentro da minha casa, principalmente nas orações em família. Meus pais sempre faziam orações longas, fervorosas, com os 3 filhos ajoelhados ao redor e muitas vezes eu sentia algo dentro de mim que não sei explicar com palavras humanas. Era como se o Espírito Santo me empurrasse para falar e eu falava. Não entendia bem o que era aquilo, mas meus pais diziam que era Deus se manifestando. Teve um dia em especial que foi marcante. O cooperador e a esposa dele tinham vindo visitar nossa casa. Estávamos todos juntos na sala, em um daqueles cultinhos caseiros que se faz com os irmãos. No meio da oração, eu fui tomado por uma força tão grande que me levantei e comecei a falar coisas que nem sabia de onde vinham. O cooperador ficou parado me olhando, depois olhou para minha mãe e para o meu pai e disse: "Esse menino tem o dom. O Senhor vai usá-lo muito na palavra." A esposa dele estava em lágrimas. Meus pais se emocionaram muito e, a partir daquele dia, eles passaram a cuidar ainda mais da minha vida espiritual. Meus irmãos, por nossa família ser tão abençoada com dons e responsabilidades espirituais, nossos pais eram muito rigorosos conosco. Muito mesmo. Nunca podíamos faltar a um culto, mesmo quando estávamos doentes ou cansados. Eles diziam que o culto era prioridade, que Deus vinha em primeiro lugar e que tudo o mais viria por acréscimo. Então, não importava o frio, a chuva ou qualquer outra desculpa. Se tinha culto, a gente estava lá, de roupa passada, sapato engraxado e Bíblia na mão. Também não tínhamos muitas amizades fora da comum. Meus pais não gostavam muito, sabe? Segundo eles, isso podia trazer tentações para as nossas vidas e nos fazer desviar do caminho da fé. Diziam que amizades fora da graça podiam parecer ofensivas, mas que muitas vezes vinham com palavras bonitas e intenções perigosas. Então, nossa convivência era quase toda entre irmãos da igreja. A gente cresceu, digamos, dentro da bolha que os nossos pais criaram, uma bolha de zelo, de cuidado e de temor a Deus. Era casa, escola e igreja. Não tinha muita novidade além disso. Mas naquela simplicidade, naquela vida fechada para o mundo e aberta para o céu, Deus foi formando o que hoje somos. Eu sei que olhando de fora, parece que a gente foi criado com muito rigor. E foi mesmo. Mas eu dou graças a Deus por isso. Porque foi essa criação firme que me guardou. Porque se não fosse por esse alicerce que meus pais colocaram, eu não sei o que seria da minha vida. Eu amava quando tinha visita na minha casa quando eu era pequeno.
porque eu podia brincar mais com os meus amigos. Mas eu amava mais ainda quando era a visita dos pais da Clara. Naquela época, éramos melhores amigos, e nós dois crescemos juntos, desde pirralhos que puxam o cabelo um do outro até jovens. As mães da gente eram melhores amigas, faziam tudo juntas, e os nossos pais também se davam muito bem. Meus irmãos nunca ligaram muito para Clarinha, sempre preferiram o irmão dela, que era mais da idade deles, mas desde que a gente era criança, algo nela me encantava. E eu não vou mentir, amava irritar ela e ver ela nervosa querendo me bater. Aqueles gritinhos dela, os olhos semicerrados de raiva, a forma como cruzava os braços quando ficava brava. Me divertia, mas também mexia comigo de um jeito que eu não entendia na época. Mas nós dois fomos crescendo, e eu, com o passar do tempo, fui ficando cada vez mais encantado pela Clara. Ela virou uma mulher linda. Já era bonita quando a gente era pequeno, mas agora era muito mais. Não era só a beleza exterior, meus irmãos. Era o jeito dela. A doçura no falar, a educação no tratar os outros, o carinho com os mais velhos, o zelo com a casa de Deus. Ela sempre foi a pessoa mais gentil que eu já conheci. Uma serva fiel ao Senhor, bondosa e muito caridosa. Era daquelas irmãs que ajudavam a obra da piedade mesmo sem estar escalada. Sempre tinha um paninho na bolsa para limpar os bancos antes dos cultos, ajudava a organizar as meninas menores, cuidava das crianças pequenas no culto de jovens e menores. Nunca vi ela reclamar de nada. E, meus irmãos, eu fui me apaixonando pela Clara. Eu mesmo não olhava para nenhuma outra moça da nossa comum. Era apaixonado por ela desde os meus 15 anos de idade. Sabia que ela era a mulher certa para mim, e eu orava para Deus quase todos os dias, para que, se fosse da vontade dele, eu tivesse a oportunidade de um dia ser enxergado por ela de outra forma, que ela me visse não só como um amigo de infância, mas como um homem de Deus, alguém que queria formar uma família ao lado dela. Eu sabia que era ela, não tinha dúvida nenhuma no meu coração, e eu pedia para Deus preparar tudo, porque eu queria fazer tudo certo dentro da vontade dele. Eu queria e faria ela minha esposa no futuro. Desde muito novo eu trabalhei com meu pai na loja de peças de carro que ele tinha. Comecei lá com 15 anos, logo que terminei o primeiro ano do ensino médio. Era um trabalho pesado, mas que me ensinou muito. Meu pai era exigente, mas justo. Ele me pagava um valor fixo por semana. E eu, ao invés de gastar com bobeira como outros rapazes da minha idade, comecei a guardar. Queria ter minha casa. Não era por vaidade, não era por independência, era porque eu tinha um plano. E esse plano tinha nome: Clara. Meu pai sabia que eu queria minha casa cedo e me ajudava como podia, mas não sabia o verdadeiro motivo. Ele achava que era por querer sair da casa dos meus pais, mas não. Era porque eu queria me declarar para ela e pedir a palavra de Deus para a gente se casar. Com 19 anos, meus irmãos, eu já tinha juntado um bom dinheiro para dar de entrada numa casa simples. Meu pai me ajudou com os documentos e com a negociação, e eu consegui comprar minha primeira casa. Minha mãe chorou quando eu contei. Disse que era difícil ver o filho sair de casa, mas sabia que tinha me criado para o mundo, para construir a minha família e que aquilo era parte da vida. Eu senti que Deus estava provando tudo, porque as portas se abriram com uma leveza que só podia ser da parte dele. No culto de jovens e menores, no domingo de manhã, depois que eu já tinha me mudado para minha casa nova, eu fui buscar a palavra para saber se já estava na hora de me declarar para ela. Meu coração batia forte, meus joelhos tremiam durante a oração. E meus irmãos, o cooperador de jovens, irmão Lúcio, foi tomado por Deus naquele culto. Ele disse com a voz firme e os olhos marejados: tem alguém aqui que está com o coração explodindo de amor, com desejo de formar uma família na presença de Deus? E o Senhor diz que sim, que já é chegada a hora. Meus irmãos, naquela hora eu senti meu coração saltar. Era comigo, eu sabia. Deus tinha respondido a minha oração. Assim que o culto acabou, eu acompanhei Clarinha até a casa dela. Meus passos pareciam flutuar e o coração batia tão forte que eu mal conseguia esconder o nervosismo. Quando chegamos na porta, ela abriu o portão de madeira como sempre fazia. Virou para mim com aquele sorriso que só ela tinha e perguntou: "Você tá bem? Tá diferente hoje?"
Naquele momento eu senti que era agora ou nunca. Ali mesmo, em frente à casa onde crescemos brincando juntos, eu me declarei. Falei com o coração na boca, as mãos suando frio. Disse que amava ela desde os meus 15 anos de idade, que ela era a mulher perfeita para mim, que eu nunca tinha olhado para mais ninguém com aquele olhar. Contei que cada oração que eu fazia era pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, ela pudesse me ver com outros olhos, além da amizade que a gente tinha desde criança. Eu queria me casar com ela. Eu queria uma família com ela. Eu queria envelhecer ao lado dela. Clarinha, meus irmãos, ela chorou. Chorou de emoção enquanto eu falava. Suas mãos tremiam e os olhos dela brilhavam como se fossem 2 estrelas. Ela disse que sempre sentiu o mesmo por mim, mas achava que eu ainda a via com uma irmã de fé, como amiga de infância. Falou que orava também, mas não queria se enganar achando que era da parte de Deus, se talvez eu nem pensasse nela dessa forma. Ali na porta da casa dela, lembro como se fosse ontem. O peito parecia explodir de ansiedade e as pernas bambas mal se sustentavam. Ela sorriu no meio do choro, se aproximou e, com todo respeito, demos o nosso primeiro beijo. Foi um beijo puro, cheio de promessa, de sonho, de oração guardada. Naquele momento, o céu se fez presente ali, entre nós dois. Era como se tudo fizesse sentido. Depois disso, conversamos com nossos pais. Sentamos todos na sala da casa dela. Eu segurava a mão dela, com cuidado, com carinho e com um pouco de medo também. Mas nossos pais ficaram extremamente felizes com o acontecido. Oramos todos juntos naquela noite, pedindo a Deus que confirmasse o que sentíamos. Que a palavra para a união das nossas famílias fosse concedida se aquilo realmente vinha do céu. E veio. No culto oficial da semana seguinte, meus irmãos, a palavra foi concedida pelo próprio ancião. Ele falou com tanta clareza e tanta autoridade espiritual que parecia que ele tinha lido cada oração feita por nós. Disse que Deus já tinha preparado aquele caminho há muitos anos e que agora o tempo havia chegado. Aleluia! Nós nem demoramos com o noivado, não. Não tinha por que esperar. Já sabíamos o que queríamos e a palavra já havia sido dada. Casamos logo num casamento simples, mas cheio da presença de Deus. Não teve luxo, não teve exagero, mas teve paz, teve alegria e teve comunhão. Foram os melhores dias das nossas vidas. A casa nova ganhou cheiro de comida dela, de roupa de cama nova, de começo de vida. Pouco tempo depois que nos casamos, quando eu completei 20 anos de idade, já tínhamos cerca de 5 meses casados. Eu lembro que era um sábado à tarde, quando recebi o convite do ancião da nossa comum. Ele me chamou, junto com o ministério, e ali me disseram que já há alguns anos estavam me observando, que muitas vezes, nas reuniões de jovens, o cooperador me chamava para dar a palavra, porque Deus sempre mostrava que havia alguém ali que sabia e era comigo. Disseram que não era apenas habilidade de falar, não, era virtude, era chamada, e que Deus tinha confirmado que a minha hora havia chegado. Meus irmãos, eu mal sabia o que dizer. Eu era tão novo, ainda me sentia um menino por dentro, mas eles me abraçaram e disseram que Deus não olha a idade como os homens. E ali, com o coração tremendo, eu aceitei. Assim, muito novo, eu virei ancião. Deus me deu essa bênção a mais, além da esposa que eu tanto sonhei. Mas, meus irmãos, com o cargo de ancião também vem um fardo. Eu e minha esposa, depois da minha nomeação, tivemos que nos mudar de cidade. O ministério achou por bem me enviar para uma comum que precisava de ajuda. Era uma mudança grande, mas minha esposa me apoiou. Eu sempre tive uma condição financeira bem boa, graças ao trabalho com meu pai e à bênção de Deus. Então, a parte material nunca foi um problema para nós. Só que com essa nova fase, vieram as viagens. Muitas viagens. Eu passava bastante tempo fora de casa, atendendo cultos, visitando irmãos, viajando para reuniões do ministério. E a Clarinha, mesmo novinha, segurava tudo com graça, com um sorriso no rosto. 2 meses depois que virei ancião, minha esposa engravidou do nosso primeiro filho, o Samuel. Foi uma grande bênção.
a maior alegria das nossas vidas. A gravidez foi meio conturbada, sabe? Ela passou muito mal. Teve que internar algumas vezes por causa de enjoos e pressão. Mas, meus irmãos, ele veio com saúde. E tudo deu certo. Cerca de 3 anos depois veio o nosso caçula, o João Roberto. A gravidez já foi melhor. Ela não passou tão mal como na do Samuel, mas o parto já teve que ser uma cesárea. Eu fiquei em casa cuidando da minha esposa, dei uma parada com as viagens até ela se recuperar bem. Aqueles primeiros meses foram preciosos. Eu via ela com os meninos e sentia que Deus tinha me dado uma família linda. Só que, como tudo na vida, essa pausa não durou muito. Eu agora, com 2 filhos e uma esposa, precisei trabalhar mais. Queria dar o melhor para eles. Eu achava que era o meu papel como homem, como pai e como servo de Deus, prover o lar. Meu pai e eu, em sociedade, abrimos mais algumas empresas de autopeças juntos. Com isso, comecei a viajar bastante para administrar essas novas lojas. Além das viagens que já fazia para atender os cultos e compromissos com a Irmandade, fiquei com a vida cada vez mais corrida. E minha esposa acabava ficando sozinha com os nossos filhos. Hoje eu me arrependo muito, meus irmãos. Muito mesmo. De só ter pensado em trabalho naquela época e ter deixado os anos passarem com os meus filhos, crescendo sem eu estar por perto. Eu não tive aquele vínculo forte com eles. Afinal, eu nunca estava em casa. Eu pensava que não faltava nada para eles. Comida boa, escola boa, brinquedo bom. Mas o mais importante faltava sim. Faltava a minha presença. E isso fez muita diferença na vida deles. Eles eram muito apegados com a mãe. Muito mesmo. Ela que levava no culto, que cuidava da lição de casa, que ficava acordada quando estavam doentes. Criaram um vínculo muito grande com ela. E eu sentia que não passava de um estranho dentro da minha própria casa. Mesmo tentando me aproximar, mesmo trazendo presentes das viagens, mesmo chamando para conversar, parecia que sempre havia uma parede invisível entre a gente. E, por mais que eu tentasse ao máximo, não dava conta. Porque enquanto eu estava viajando, eles estavam vivendo. E o tempo perdido, esse a gente nunca recupera. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria ficado mais. Eu teria largado o lucro de lado para sentar no chão da sala e brincar com os 2. Eu teria trocado viagens por presença. Mas o pior de tudo ainda estava por vir, meus irmãos. Eu estava em uma viagem para o Mato Grosso visitando uma comum nova quando senti um aperto no peito. Não era físico, era algo espiritual. Eu estava ajoelhado na oração e de repente algo me pesou o coração de um jeito que não sei explicar. Senti uma dor que não sabia o que dizer. Pedi para Deus me mostrar o que era aquilo. Pedi que me avisasse o mais rápido possível se algo estivesse errado em casa. E assim ele fez. Eu já estava ali fazia mais ou menos um dia quando recebi uma ligação no telefone fixo do alojamento. Era a minha esposa. Ela disse com a voz fraca que estava doente e precisava que eu voltasse para casa o mais rápido possível. Na hora, meus irmãos, um desespero tomou conta de mim. Eu sabia que não era algo leve, aquilo não era uma gripe, era mais do que isso. Era como se a minha alma tivesse escutado antes mesmo da boca dela dizer. Conversei com o ministério, falei com o pessoal da empresa, peguei as minhas coisas e voltei no mesmo dia para casa. Quando cheguei, a casa estava vazia. Meus filhos estavam na casa da minha mãe e minha esposa já estava internada. Corri para o hospital, com o coração na mão. Quando entrei no quarto dela, meus irmãos, eu não reconheci. Ela estava branca, pálida, os olhos fundos, a pele sem vida. Magra, fraca, era a sombra da mulher que eu conheci. Perguntei para os médicos o que ela tinha e eles me disseram que era câncer no intestino, já em estado muito avançado. Naquela época, não havia muito o que fazer. O chão foi retirado dos meus pés. Senti o mundo todo desabar, ali mesmo, na frente da cama. Senti culpa, senti arrependimento, senti medo. Mas o que mais doeu foi olhar para ela, tão debilitada, e ver nos olhos dela que ela ainda estava em paz, mesmo fraca. Ela me deu um sorriso, como quem dizia, vai dar tudo certo. Passei dias com ela no hospital, dormi em cadeira dura, comia o que dava, mas não saía do lado dela. Paguei tudo o que podia, os melhores médicos, os exames mais caros, mas nada adiantava. A doença já tinha tomado tudo. Na comum, onde ela ia, os irmãos oravam por nós todos os dias. Me ligavam, jejuavam, intercediam. Eu sei que foi feita a vontade de Deus, mas a dor, meus irmãos, a dor foi grande demais. Infelizmente, a hora dela chegou e ela teve que partir. Ela fechou os olhos segurando a minha mão e
Eu senti como se parte de mim tivesse morrido junto. A mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos, minha amiga de infância, foi ficar ao lado do Senhor. Eu fiquei devastado. Não só pela perda da minha esposa, mas principalmente por causa dos meus filhos. O mais velho, Samuel, tinha 16 anos. O mais novo, João Roberto, tinha 13. Eles eram muito novos para perder a mãe. E, meus irmãos, o luto tomou conta da nossa casa de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Era como se a tristeza tivesse se mudado para dentro do nosso lar e feito morada. Meus filhos só choravam. Era um silêncio pesado durante o dia e um choro abafado durante a noite. O mais novo, por ainda ser mais criança, eu consegui consolar com a ajuda dos meus pais. Ele dormia muito no colo da minha mãe, perguntava pela mãe dele o tempo todo e cada resposta minha doía mais do que a anterior. Mas o mais velho, ele se fechou completamente. Samuel não falava comigo, evitava olhar nos meus olhos. Às vezes ele passava por mim e era como se eu nem estivesse ali. Ele trancava a porta do quarto e passava horas calado. Parou de ir nas reuniões da mocidade, não queria tocar na orquestra, nem sequer pegava o terno no domingo. Por mais que eu tentasse conversar, oferecer carinho, presença, ele parecia ter levantado um muro entre ele e o mundo, e principalmente entre ele e eu. Foi quando eu entendi que precisava parar. Falei com o ministério e disse que por um tempo não conseguiria manter aquele ritmo de viagens e atendimentos, que os meus filhos estavam carentes da minha presença e que meus pais já não tinham mais saúde para cuidar deles. Pedi para continuar servindo, mas que me deixassem fixo numa comum local, e graças a Deus, no começo, eles aceitaram. Me colocaram responsável por uma comum nova, que abriram ali mesmo na cidade. Era um grupo pequeno, começando, mas com irmãos muito fiéis. E aquilo foi bom, porque me permitia estar perto dos meninos e cuidar deles. Passei a fazer o almoço, buscar no colégio, chamar para o culto de jovens e menores. Fiquei mais presente. Mas mesmo assim, o mais velho continuava distante. O tempo passou. O luto foi acalmando aos poucos. A dor ainda estava lá, mas a vida continuava. E foi aí, meus irmãos, que começou outra batalha. O ministério começou a me cobrar outro casamento. Diziam que eu era novo demais para ficar viúvo por tanto tempo, que era importante o ancião ter uma companheira, que seria bom para os meus filhos, que era meu dever diante da obra. Eu ouvi aquilo e senti uma mistura de culpa e desespero, porque dentro de mim eu não conseguia imaginar outra mulher no lugar da Clarinha. A lembrança dela ainda morava em todos os cômodos da casa. Eu orava todos os dias. Às vezes eu deitava para dormir e nem conseguia fechar os olhos. Ficava só olhando para o teto, orando, pedindo para Deus força para continuar, pedindo para Ele curar aquela ferida que ainda ardia, pedindo para Ele cuidar dos meus filhos. Mas a cobrança foi ficando pesada. Começaram a vir palavras durante os cultos, conselhos dos irmãos do ministério, indiretas, e eu entendi que, mesmo não sendo o que eu queria, eu precisava obedecer. Resolvi aceitar que talvez fosse mesmo hora de reconstruir minha vida, nem que fosse só para cumprir meu papel de pai e de servo. Mesmo sem amor, eu seria um bom marido. Foi quando o cooperador da minha comum, irmão Davi, me chamou, numa tarde de domingo. Ele me apresentou a irmã da esposa dele. Diz que ela era uma serva fiel, que já tinha orado muito por um esposo e que talvez fosse a hora. Ela estava solteira, tinha uns anos a menos que eu, mas nada muito escandaloso. Uma mulher bonita, recatada, que tocava órgão na comum. Eu aceitei conhecer. Conversamos por algumas semanas, sempre com muito respeito, muita prudência. Ela se chamava Jéssica, e aos poucos fomos nos conhecendo. Ela era amiga e educada, muito dedicada às coisas de Deus. Não demorou muito e vi que ela realmente queria formar um lar. Ela não buscava conforto ou posição, ela queria uma família. Depois de um tempo, resolvi apresentá-la aos meus filhos. Eles relutaram um pouco no começo, principalmente o mais velho, que ainda guardava muita coisa por dentro. Mas com o tempo foram se abrindo. Jéssica se esforçava muito para conquistar eles. Tratava os dois com carinho, ajudava nas tarefas da escola, fazia comida que eles gostavam. Em 3 meses pedi a palavra a Deus e a resposta veio clara. Era da vontade dele. Nos casamos. No início achei que dentro de casa as coisas seriam difíceis. Esperava uma adaptação complicada. Mas não foi. Meus filhos gostavam dela. Ela trouxe um pouco de alegria de volta para o lar. Não que ocupasse o lugar da Clarinha nunca,
mas agora tinha novamente um toque feminino em casa. Um cheirinho de comida, uma música no órgão, uma risada de manhã. As coisas ficaram mais leves. Eu não amava ela como amei minha primeira esposa, mas eu gostava muito dela. Ela era uma mulher bonita, boa, gentil. Tratava meus filhos como se fossem dela. E isso, meus irmãos, é o que todo pai deseja. Eu voltei a ter as minhas viagens, meus irmãos. A rotina da obra e das empresas me chamava novamente, e eu sentia que agora, com Jéssica cuidando da casa, as coisas estavam mais seguras. Ela ficava com meus filhos, cuidava deles como se fossem dela. Criou um vínculo muito forte com o mais novo, o João Roberto. Os dois pareciam até melhores amigos. Viviam rindo, cozinhando juntos. Ela ajudava com as tarefas dele e ele se apegou muito a ela. Era bonito de ver. Com o mais velho, já foi diferente. Samuel era mais fechado, sempre foi. Mas aos poucos ele também foi mudando. Eu pegava ele às vezes olhando para ela de canto de olho quando eu estava em casa. Uma vez eu perguntei por que ele olhava tanto, e ele me respondeu que era porque ela era bonita. Disse que ela era uma mulher gentil, que tratava bem ele e o irmão, e que nunca levantou a mão para nenhum dos dois. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas ele logo completou dizendo que olhava porque sentia falta da mãe, que o carinho dela lembrava um pouco do que ele tinha perdido. E eu, como pai, expliquei com paciência que ela nunca ia substituir a mãe dele, e que o lugar da Clarinha era sagrado. Quando ele entendeu isso, parece que ele ficou mais leve, e com o tempo passaram a se aproximar mais. Eu ia e voltava das viagens e via meus filhos sorrindo, rindo com ela. Isso me dava paz, me dava a sensação de que minha casa tinha encontrado um certo equilíbrio de novo. Samuel agora já tinha 18 anos, estava mais homem, mais responsável, e ele e Jéssica ficaram muito próximos. Ele contava tudo da vida dele para ela, e eu sabia porque ela me contava depois. Dizia dos amigos dele, das meninas da comum que ele achava bonitas, dos estudos, dos planos dele para a vida, e eu ouvia aquilo tudo com um misto de alegria e tristeza. Alegria por ver que meu filho estava se abrindo, mas tristeza por saber que não era comigo que ele se abria. Sempre que eu tentava me aproximar, puxar conversa, ele se esquivava. Era como se a barreira ainda estivesse ali, firme. E por mais que eu tentasse quebrar, não cedia. E eu comecei a me perguntar, será que ele me culpa pela morte da mãe? Será que ele guarda isso contra mim? Porque, verdade seja dita, eu mesmo me culpava. Eu fiquei muito tempo longe. Eu estava viajando quando ela ficou doente, eu não vi os sinais, eu não percebi nada. Então eu entendia se ele também me visse assim, como o pai ausente que deixou a mãe morrer. Essa culpa me comia por dentro todos os dias. E talvez fosse por isso que ele se afogou tanto a Jéssica. Porque ela estava ali. Porque ela preenchia um espaço vazio que eu, por mais que quisesse, não conseguia ocupar. Eles eram grudados, riam juntos, conversavam baixinho, trocavam mensagens. Eu via, mas não desconfiava de nada. Na minha cabeça, era um vínculo bonito, um cuidado de mãe postiça com um enteado. Eu ficava feliz por ver meu filho mais leve. Pelo menos eu pensava que eles estavam se dando bem, e isso eu achava que era bom. Mas, meus irmãos, as coisas mudam. E às vezes, sem perceber, a gente acolhe uma cobra dentro de casa. E é ela que vai te picar quando você menos esperar. Eu comecei a ficar um pouco mais em casa por conta de um problema de saúde do meu pai. Passei a ajudar ele com algumas coisas e isso me manteve mais tempo por perto. E com isso, comecei a perceber que o ambiente dentro de casa estava esquisito. Eu e meu filho mais velho começamos a brigar bastante. Ele se irritava fácil. Parecia que minha presença incomodava ele. Qualquer coisa que eu falava era motivo para discussão. Às vezes era por conta do irmão, às vezes por nada. Só o fato de eu estar ali parecia provocá-lo. Minha esposa tentava apaziguar. Sempre que a gente brigava, ela entrava no quarto dele e ficava lá. Conversava com ele por horas, eu ouvia eles rindo lá dentro, ou ela chorando, e depois o silêncio. Quando saíam, ele estava calmo de novo. E eu achava que era só isso, uma madrasta tentando cuidar do enteado, trazer paz para dentro de casa. Mas comecei a ver coisas que me deixaram confuso. Às vezes eu chegava do mercado e encontrava os dois abraçados no sofá. O mais novo estava no quarto, nem participava. Outras vezes eu ia na cozinha e via os dois conversando baixo, muito perto um do outro. E eu comecei a notar o jeito que ela tocava nele.
a mão no ombro que demorava demais para sair. O riso leve demais, o olhar que durava mais do que devia. Mas eu tentava afastar esses pensamentos. Me dizia que era coisa da minha cabeça, que eles tinham criado um vínculo de mãe e filho, que ela era carinhosa com o mais novo também, que era o jeito dela, que eu estava vendo coisa onde não tinha. E assim eu fui empurrando com a barriga. Mas o incômodo só crescia. Mas já aconteceu de eu ir com o mais novo para o culto e o mais velho dizer que estava passando mal. Nessas vezes, Jéssica sempre insistia para ficar em casa cuidando dele. Dizia que não era bom deixá-lo sozinho, que ele precisava de atenção. Eu, confiando nela e achando que era apenas o zelo de uma madrasta cuidadosa, deixava. Nunca imaginei que pudesse haver algo por trás disso. Teve um dia em especial, que até hoje me vem à memória com clareza. Eu e João Roberto tínhamos ido ao culto de jovens e menores e Samuel ficou em casa com ela porque estava com dor de cabeça. Quando voltei, a casa estava silenciosa e encontrei ela sentada no sofá, ofegante, com os cabelos meio bagunçados, a boca um pouco inchada e os olhos vermelhos. Meu filho mais velho dormia no quarto e ela, quando me viu, se apressou para se justificar. Disse que tinha queimado a boca comendo macarrão quente demais. Na hora, eu acreditei. Falei que ela precisava se cuidar mais, que não devia comer às pressas. Mas por dentro, algo começou a me incomodar. Foi como se aquela imagem dela, cansada e com a boca inchada, tivesse gravado na minha mente. E aquilo ficou ecoando dentro de mim por dias. E, meus irmãos, com o passar do tempo, as pequenas coisas começaram a me chamar a atenção. O jeito que ela demorava demais no quarto dele, as conversas longas que se estendiam madrugada dentro, os olhares que trocavam às vezes quando estavam juntos na sala, os toques, os risos contidos. Eu tentava me convencer de que era só ciúmes, que era coisa da minha cabeça, fruto da minha desconfiança e do meu cansaço. Eu dizia para mim mesmo: você tá vendo coisa, Ronaldo. Ela é uma boa mulher, teu filho é um bom menino. Isso é só um pensamento ruim tentando te perturbar. Eu orava para Deus tirar aquilo do meu coração, para me dar paz, para eu não ser injusto. Mas o incômodo não ia embora. Parecia crescer. Era como se o Espírito Santo estivesse tentando me alertar e eu insistisse em tapar os ouvidos. Até o dia, meus irmãos, até o dia em que tudo veio à tona. Eu tinha uma viagem marcada para a cidade vizinha e ia dar apoio a uma comum que estava em dificuldades. Era uma viagem curta, 2 horas de ida e 2 de volta. Eu não ia dormir fora, só participar do culto e retornar no mesmo dia. Acordei cedo, mas naquele dia algo estava diferente. Eu me sentia inquieto, com um aperto no peito. Não sabia explicar o que era. Talvez fosse ansiedade. Talvez nervosismo por estar indo ajudar uma comum nova. Enquanto me arrumava, a sensação aumentava. As mãos suavam, o coração batia acelerado. Falei para Jéssica que ia e voltava logo, e ela sorriu dizendo para eu ir tranquilo, que cuidaria dos meninos. Mas aquele sorriso, naquele dia, por algum motivo, não me trouxe paz. Peguei o carro e fui. Mas conforme me aproximava da cidade, parecia que o aperto só piorava. Eu sentia um mal-estar físico, uma coisa diferente, como se tivesse uma mão apertando o meu peito. Cheguei à comum, cumprimentei os irmãos e todos perceberam que eu não estava bem. Mesmo assim, quis seguir com o culto. O cooperador percebeu meu nervosismo, me trouxe um copo d'água e perguntou se eu queria orar primeiro ou sentar um pouco. Eu disse que talvez fosse só nervosismo, que logo passava, mas não passou. Pelo contrário, foi ficando mais forte. Minha garganta secou, a respiração ficou curta, o suor escorria pelo rosto. Na hora da palavra, quando subi ao púlpito, senti as pernas fraquejarem. Olhei para frente, vi os irmãos com os olhos fechados em oração e então tudo começou a escurecer. O som foi sumindo aos poucos. A última coisa que lembro de ouvir foi alguém gritando meu nome antes de eu cair. Tudo ficou preto. Mas eu não morri, meus irmãos. Eu acordei, só que em outro lugar. Um lugar que eu conhecia muito bem. Era a minha cidade. E ao meu lado estava um anjo. Ele me chamou pelo nome. Ronaldo. Sua voz era firme, mas calma. Ele disse que estava ali para cumprir uma das vontades de Deus e que precisava me mostrar o que estava acontecendo debaixo dos meus olhos.
Disse que havia uma traição dentro da minha casa e que eu estava cego, não queria enxergar. Eu fiquei mudo, não consegui reagir. Ele estendeu a mão e disse: "Vem comigo." Peguei na mão dele e imediatamente nos movemos. Passamos por uma praça que eu conhecia desde pequeno e viramos à direita. Seguimos em silêncio até o fim da rua. O anjo então parou, olhou para mim e disse: "Agora, observe." Meu coração disparou. Eu sabia que estava prestes a ver algo que mudaria minha vida para sempre. Eu fiquei parado, sem conseguir me mover, assistindo um carro branco parar em frente a um comércio preto com detalhes vermelhos. Quando olhei direito, percebi o que era: um motel. O coração começou a bater forte dentro do peito e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Eu não queria acreditar no que estava vendo. O anjo me olhou firme e não disse nada. Apenas segurou meu braço e me puxou para dentro do prédio. Lá dentro, o carro entrou devagar, e quando a luz da garagem iluminou a placa, eu reconheci. Meus irmãos, era o carro da minha esposa. Aquele carro eu mesmo tinha comprado para ela há pouco tempo, e nunca vou esquecer o barulho do motor. Era o mesmo som. Eu gelei na hora. O carro parou em uma das garagens de quartos, o de número 11. O anjo ficou ao meu lado, me pedindo calma. Eu olhava aquilo e não queria aceitar. Dizia para mim mesmo que podia ser engano, que não era possível, que não podia ser ela. Mas então, as portas abriram. E o que eu vi, meus irmãos, foi algo que eu nunca imaginei presenciar na minha vida. De dentro do carro, saiu a minha esposa, Jéssica, e junto dela, o meu filho mais velho, Samuel. Eles saíram aos beijos, beijos quentes, como somente um casal de casados deveria estar. Ela ria, ele segurava a mão dela com intimidade. Aquela cena rasgou meu peito. Eu não conseguia respirar. O anjo me segurou para que eu não avançasse e disse: "Fique calmo, isso ainda não aconteceu. Você está vendo o que vai acontecer dentro de pouco tempo." Eu entrei com eles em espírito, dentro daquele quarto. O anjo me mostrava tudo, e o que vi me destruiu. Lá dentro, eles estavam nos atos que só pertencem a um homem e uma mulher unidos. A traição mais dolorosa que pode existir. O anjo, então, falou comigo: "Isso vai acontecer dentro de 2h30. O Senhor te trouxe aqui para mostrar o que estava sendo escondido de ti. Mas escuta bem o que vou te dizer, Ronaldo. Não culpe o teu filho. Ele é uma alma ferida, um rapaz que carregou uma dor que o mundo não soube curar. Essa mulher se aproveitou da fraqueza dele. Se aproveitou da ausência de amor que ficou no coração dele desde a perda da mãe. E é ela quem vai responder por isso diante de Deus." Eu não consegui dizer nada, apenas chorei. Chorei calado, olhando para o chão sem saber o que fazer. O anjo então colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Quando acordar, conte o que viu. Diga à comum que Deus te mostrou uma visão e que você precisa ir resolver. E vá, o Senhor vai contigo." Logo depois, tudo ficou branco e eu acordei, meus irmãos. Acordei ali mesmo, em cima de uma cadeira, com o cooperador da comum passando um pano molhado na minha testa. Eu estava suando frio. Os irmãos estavam assustados, perguntando se eu estava bem. Quando consegui falar, contei para ele a visão que Deus tinha me mostrado. O cooperador ficou sem reação, mas viu nos meus olhos que não era algo inventado. Eu subi no púlpito, pedi desculpas à Irmandade e disse que o Senhor estava me chamando. Contei que havia tido uma visão e precisava sair imediatamente. Pedi que orassem por mim e me despedi. Saí dali com o coração disparado. Meus irmãos, eu acho que nunca dirigi tão rápido na minha vida, eu juro para vocês. Era como se algo me empurrasse para frente, me guiando. Eu sentia a presença de Deus dentro do carro. O trânsito parecia se abrir para eu passar. Era o Senhor me protegendo para que eu chegasse a tempo. Eu sabia exatamente onde aquele lugar ficava. A praça que o anjo me mostrou era conhecida. Eu mesmo já tinha passado ali várias vezes e sempre achei aquela praça bonita, cheia de árvores e bancos de cimento pintados de branco. Mas agora ela me trazia um peso diferente, como se carregasse um segredo que eu precisava descobrir. E meus irmãos,
Eu cheguei. Na verdade, cheguei um pouco antes da hora que o anjo havia mostrado. Parei o carro na rua de trás para não ser visto e entrei discretamente. Paguei a entrada e fui direto para dentro. Sabia exatamente qual era o quarto. O número 11. Resolvi esperar lá dentro. Peguei o quarto ao lado. 5 minutos depois, ouvi o barulho de outro carro entrando. O som do motor era o mesmo. Era o carro da minha esposa. O coração quase saiu pela boca. Fiquei quieto, observando pela brecha da cortina. Vi a garagem abrir. Vi o carro estacionar. Ouvi as portas batendo. Eles tinham chegado. Saí do meu carro bem devagar, de fininho, e me escondi atrás do carro dela. Meu corpo tremia inteiro, a respiração descompassada. Eu vi as sombras deles se movendo. Vi quando desceram. Eles estavam novamente aos beijos, se abraçando. E entraram. E eu, tomado por uma raiva que nunca senti igual, segui atrás. Entrei em silêncio, com o coração em pedaços, sentindo a alma gritar dentro de mim. A raiva daqueles dois me cegava, mas a dela principalmente. Tentei me acalmar, mas o sangue fervia. E fui atrás deles até o quarto. E eu cheguei batendo a porta, com o coração na garganta e a alma em pedaços. Quando abri, vi com meus próprios olhos aquilo que nenhum pai deveria ver. Eles estavam juntos, nos atos mais obscenos que só um casal poderia cometer. Meus irmãos, naquele momento eu não sabia se chorava, gritava ou desmaiava. Meu filho gritou, pai! Desesperado, tentando se cobrir, mas eu não conseguia olhar para ele. Só conseguia olhar para ela. A raiva tomou conta de mim. Xinguei ela de tudo quanto é nome. Disse que Deus me mostrou que aquilo ia acontecer, que Ele já tinha me avisado em visão. Ela chorava sem parar, de um jeito histérico, tentando se cobrir, tentando me explicar o que não tinha explicação. Meu filho continuava ali, parado, desnorteado, como se não soubesse o que fazer. Eu olhei nos olhos dele, com o coração sangrando, e mandei ele sair dali e entrar no meu carro para ir embora. Mas ele não quis. Ele nem se mexeu. Ficou ali, como se estivesse preso por alguma corrente invisível. Eu gritei de novo, com a voz falhando de tanto chorar, mas nada. Ela gritava, chorava, tentava se explicar, e eu disse para ela que não queria mais ver a cara dela, que ela não era mais bem-vinda na minha casa. Disse que ela destruiu uma família, destruiu um filho. Meu filho continuava parado. Nenhum passo, nenhuma palavra. Eu olhei para ele pela última vez e disse que estava decepcionado. Que ele era meu filho, mas que eu não conseguia olhar para ele daquele jeito. Então eu saí. Saí dali com as pernas moles, sentindo como se o mundo tivesse desabado em cima de mim. O sangue parecia não correr mais no corpo. Dirigi sem saber como conseguir. Fui direto ao ministério naquela noite mesmo, aos prantos, com o rosto inchado e o coração sangrando. Contei tudo o que tinha acontecido. Contei da visão, do que eu vi, do que ouvi e pedi o divórcio. O ministério ouviu, alguns irmãos choraram comigo, outros ficaram em choque, mas entenderam. Disseram que eu precisava me afastar dela, que eu tinha o direito e que o que eu fiz foi certo. Voltei para casa, destruído. O mais novo estava com a babá, uma menina que ela contratou. Agradeci e disse que podia ir embora. Ele estava dormindo, inocente, sem saber da tragédia que tinha caído sobre nossa família. Entrei no meu quarto, fechei a porta e chorei. Meus irmãos, eu chorei como uma criança. Soquei a parede, rasguei a minha alma, peguei as roupas dela, tudo que era dela, joguei numa mala e deixei do lado de fora. Ela não ia mais entrar ali. Mas eu ainda tinha esperança. Esperança que meu filho mais velho voltasse. Como o anjo falou, ele era um menino que tinha sido seduzido. Ele era novo, estava magoado, ferido, perdido sem a mãe. E aquela mulher viu uma brecha e se aproveitou. Eu acreditava nisso. Eu queria acreditar nisso. No outro dia, acordei cedo. A casa estava em silêncio. As malas dela tinham ido embora. Ela tinha levado tudo. Procurei o meu filho no quarto dele, mas só estava o mais novo. O mais velho tinha ido embora com ela. Não deixou bilhete, não levou roupa, não disse nada. E aquela foi a última vez, por muitos anos, que eu vi o meu filho. Eles sumiram. Ela desapareceu da comuna, sumiu da cidade, levou ele junto. Eu tentei procurar,
Fui atrás, liguei, mandei recado, tentei de tudo, mas nunca tive resposta. Nunca atenderam, nunca mais ouvi a voz dele. Foram anos de oração, anos de súplica, anos ajoelhado no pé da minha cama pedindo para Deus trazer meu filho de volta. Eu dizia para Deus, eu perdoo ele. Ele não teve culpa, ele foi vítima. Ele é meu filho, me devolve ele. Mas a resposta demorou. Anos se passaram. O mais novo cresceu, se tornou um rapaz bondoso, responsável. Sempre esteve comigo firme. Ajudava na obra, cuidava da casa. Nunca tocamos no nome do irmão dele, mas eu sabia que ele também sentia falta. Até que num domingo, eu estava na cozinha com ele preparando o almoço. Nós dois rindo de uma piada boba que ele fez, quando alguém bateu na porta. Eu olhei no relógio, não esperava ninguém, achei estranho. Fui até a porta e quando abri, era ele, meu filho, o mais velho. Ele estava ali, na minha frente. Cabelo bagunçado, barba por fazer, olhos cheios de lágrimas, com uma mochila nas costas. Assim que me viu, ele caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Chorava como criança. Dizia, me perdoa, pai. Me perdoa, por favor. Eu não aguentei. Me ajoelhei junto, abracei ele com todas as minhas forças. Nós dois choramos como nunca. Eu beijei a cabeça dele, agradeci a Deus em silêncio por ter trazido meu filho de volta. Trouxe ele para dentro, dei comida, dei banho, dei abrigo. A reconciliação foi difícil, muito. Foram dias de conversa, noites sem dormir, muita dor para curar. Mas, meus irmãos, eu não me arrependo de ter perdoado. Hoje, eu e meus 2 filhos somos inseparáveis. Vivemos juntos, caminhando com Deus, esperando sempre pela misericórdia dele. Meus irmãos, se você chegou até aqui, ouvindo ou lendo esse testemunho, eu peço do fundo do meu coração, não deixe de compartilhar. Compartilha com alguém que você ama, com alguém que está passando por uma luta parecida, ou até mesmo com quem não conhece esse Deus maravilhoso que ainda fala, ainda mostra, ainda restaura. Deus ainda age na vida dos seus servos. E esse testemunho é prova viva disso. Eu não sou ninguém, apenas um servo com cicatrizes, mas que viu com os próprios olhos o poder de Deus se manifestar de forma sobrenatural para salvar a minha alma, a vida dos meus filhos e o meu ministério. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho para receber os próximos testemunhos, porque ainda tem muito que Deus tem feito no meio do seu povo. Deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo de onde você está ouvindo, qual parte mais tocou o seu coração, ou até mesmo para deixar um pedido de oração. E não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda a palavra de Deus a chegar mais longe, a alcançar mais vidas, tocar mais corações. Vamos juntos fazer a obra crescer, irmãos. Fiquem todos com Deus.